Então vamos lá, Laércio. Vamos lá. Bom, gente, vamos dar início à nossa caminhada noturna virtual, mais uma caminhada noturna virtual. Aguarde que, se tudo correr bem, a partir de janeiro teremos a caminhada noturna presencial. Mas, por enquanto, vai sendo virtual. Agradecemos a nossa palestrante, o pessoal da técnica, o pessoal que está nos assistindo, e vamos dar início com o nosso Boa Noite! Boa noite! Boa noite! Agora nós podemos dar boa noite com energia, porque o restaurante Vegetariano Apple, desde o dia 2 de agosto, está aberto, está funcionando para almoço, das 11h30 às 15 horas, guardando todos os protocolos que são exigidos agora. Quem conhece sabe que é um belo casarão, com pé direito bastante alto, tem espaço suficiente para o distanciamento social, janelas, porta-balcão, não precisa de ar-condicionado e continua com a mesma qualidade e quantidade de alimentação. Não tem mais o buffet, mas você tem a sopa, o pão integral, você tem a salada, que já vem pronta, e você tem 3 tipos de refeições, 3 pratos completos, que você pode repetir ou até intercambiar, caso você tenha um ingrediente num prato que você não gosta e está no outro prato aquele ingrediente que você gosta. Sobremesa, fruta e doce e mais o suco. Preço único, R$ 35,00, sem 10%. Então, já está funcionando. Mais do que nunca, precisamos que vocês também, quem for à cidade, ou recomende para quem tem que ir, para quem está trabalhando lá pelo centro, para que o restaurante possa continuar existindo. E, com ele, a nossa caminhada também, né? Então, contamos com a presença de vocês mais do que nunca. Como eu digo sempre, continua abrindo só para almoço, não abre para jantar. Por quê? Os que almoçam no restaurante Vegetariano Apple almoçam tão bem que nem jantam, mesmo agora com os protocolos de segurança, de higiene e segurança. Almoça muito bem e não precisa jantar, não, por isso não abre para jantar. Mas alguém, os que estão vindo pela primeira vez, e agradecemos os que estão vindo pela primeira vez, deve estar falando, mas onde fica o restaurante Vegetariano Apple? Ah, muito simples. Rua Dom José de Barros, anota aí, número 99, primeiro andar, esquina com Barão de Itapetininga. Você come no primeiro andar, um prédio centenário, você está no centro da cidade, mas não está ali, junto à calçada, né? Então, contamos com a presença de vocês. Agradecemos ao Carlos por estar continuando, mesmo com toda a dificuldade financeira, está continuando, bancando o que precisa ser feito para que a caminhada continue existindo. E agora agradecer mais uma vez a nossa palestrante, Elis, o pessoal da técnica e aos que estão assistindo, e passo a palavra, então, para o Carlos. Carlos Beltrão, é com você. Boa noite. Há 17 anos nós estamos tocando a caminhada e eu pensava no início, é um trajeto e uma oportunidade para as pessoas virem e conhecerem a sua própria cidade e se identificarem com ela. E muitos saem encantados realmente com o centro. Mas também é uma oportunidade de a gente conhecer a história dos povos que fazem a história dessa cidade de São Paulo e a gente se tornar mais humano e mais solidário. Eu acho que isso é mais importante do que estar solidário com a arquitetura, também é importante, mas estar solidário com as pessoas. Então, nós tivemos recentemente uma história sobre o Holocausto e a mãe de uma paulistana que passou por 5 campos de concentração. Falamos sobre a bomba de Hiroshima e os negros, como não podia deixar de ser, quase metade da população paulistana e do Brasil, eles sempre têm um espaço importante nas nossas histórias e trajetos, né? Então, Elis, estou muito feliz de ver sua carinha boa e estou muito ansioso também para ouvir. Eu acho, falaram muito bem de você e tenho certeza que nós teremos uma muito boa palestra e, ao final, estaremos todos mais elevados e amorosos para seguir nessa caminhada por uma cidade mais justa
humana e solidária. Obrigado, Elis. A palavra pelos próximos 30, 40 minutos é toda sua. Salvo se o Ednei quiser fazer a apresentação. O Ednei não vai fazer a apresentação, eu vou fazer. O Ednei não vai fazer, eu farei. Vou ler aqui o texto. A Capela dos Aflitos e a Devoção. Estão me ouvindo? Cargos e escalas do comércio do Bairro da Liberdade, a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos é a única testemunha da história dos que nunca tiveram história, daqueles que foram propositadamente esquecidos, abandonados, descartados como indigentes em vida, e depois da morte num cemitério que também foi subterrado sob os alicerces da maior megalópole da América Latina. Esse é do professor Silvino de Santana. Elis Alves é técnica em contabilidade, aposentada, diretora do coletivo UNANCA, União dos Amigos da Capela dos Aflitos, membro do grupo de reza dos gloriosos Chaguinhas e conselheira fiscal do Instituto Tebas de Educação Patrimonial. Bom, com essas credenciais, eu acho que ela é assim, super apropriada para falar sobre esse assunto que nos é muito caro. Por favor, Elis, tenha bondade. Pode desligar todos os microfones, Eli. Obrigado, Elis. Obrigada, seu Carlos, pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu já começo me desculpando, explicando para vocês que eu não sou historiadora, eu não sou acadêmica, sou uma pessoa muito simples e que tenho dedicado boa parte aí dos meus dias para a Capela dos Aflitos, né? Então, uma honra estar aqui podendo falar com vocês. E agradeço demais ao seu Carlos por essa oportunidade. Eu queria contar um pouco para vocês a respeito da nossa capela, né? Do nosso pedaço ali de resistência no chão da liberdade. Eu vou falar um pouquinho de mim primeiro, que eu, desde 2018, faço parte do coletivo UNANCA, na direção da UNANCA estou nesse último ano, antes era presidido pelo professor Silvio Santana, e eu conheci a Capela dos Aflitos, agradeço isso a meu pai e minha mãe, porque meu pai era metalúrgico, ele era do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e por esse motivo ele tinha direito no Sindicato dos Metalúrgicos, né, um atendimento médico ali na Rua do Carmo. E nós, por conseguinte, usávamos um laboratório que ficava aí no Beco dos Aflitos, onde hoje é a IQESAC, né? Então, nós podíamos ir até esse laboratório, fazer os exames e acabamos conhecendo a Capelinha dos Aflitos, né? Muito diferente do que é hoje aí. Eu a conheci há 50 anos atrás, não havia todos esses prédios tão próximos da capela, né? Era um local mais tranquilo, mais arejado, era bem mais humano, né? Essa região. E eu tomei a Capela dos Aflitos como minha, né? Como criança, né? Era uma capelinha e eu pequenininha também achei que ela era minha e tomei posse. Passei a visitá-la sempre que possível e até que em 2018, fazendo uma visita, levando uma amiga que estava doente, precisando de socorro espiritual, levei para conhecer a Capela dos Aflitos e a encontrei assim, num estado muito deplorável, porque estava acontecendo uma obra ao lado, haviam derrubado um sobrado que havia ao lado da capela e estavam começando as fundações de um novo prédio, um multishopping, que teria 4 andares colado aí na parede da capela, bem perto aí dessa torre que vocês estão vendo. Esse multishopping teria uma porta de carga e descarga justamente
ao ladinho aí dessas grades que vocês estão vendo, onde dividiria a calçada com a capela, né? Então, nós criamos um movimento que buscou uma reparação aí para a capela. Conseguimos o embargo da obra porque eles estavam irregulares, eles só tinham permissão, alvará, para fazerem uma reforma no prédio, e, por fim, eles derrubaram o prédio, começaram as fundações de um novo prédio totalmente irregular. Então, nós conseguimos aí o embargo dessa obra para garantir a segurança da capela, porque ela começou a ter trincas, a ter rachaduras, e os santos estavam pulando no altar cada vez que batiam uma estaca, teve uma parte da torre que caiu, então estava com sérios problemas já, e a gente ficando muito, muito preocupado mesmo, tomamos essa medida e conseguimos o embargo da obra, né? Daí em diante começou toda a nossa luta pelo restauro da capela e por ações com relação ao terreno aí ao lado, mas aí a gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Queria contar para vocês um pouquinho da história do cemitério dos Aflitos, né? Que hoje a gente já não tem mais, restou apenas essa alameda do cemitério, que vocês estão vendo nessa imagem, é a rua que tem essas lanternas japonesas, né? Sobrou apenas essa alameda, que era a alameda do cemitério, e a nossa capelinha aí no fundo. Mas o cemitério, ele é de 1774, 1775, ele começou a funcionar. Foi um cemitério que foi construído por ordem do bispo Dom Manuel da Ressurreição. E por que esse cemitério, né? Até então se enterravam as pessoas próximos da igreja. Quanto mais próxima a pessoa estava, mais rica ela era. Quanto mais distante, mais pobre, né? E com isso, com o passar do tempo, foram ficando, né, complicados os enterros em torno das igrejas, e eles dão lugar aí à população mais carente, à população rejeitada, enjeitada pela sociedade. Ou seja, eram povos originários, eram as pessoas em situação de escravidão, eram as pessoas pobres que não tinham a mínima condição de vida, eram os doentes da Santa Casa de Misericórdia. Todos eles tinham destino o cemitério dos Aflitos, né? Receberam essa concessão aí da igreja para que fossem enterrados aí, e inclusive os enforcados no Largo da Forca, né? A gente tem a Santa Casa bem próximo da capela, onde nós tínhamos a Rua Galvão Bueno como uma extremidade e a Rua da Glória como outra extremidade. E esse quarteirão todo era ocupado pelo cemitério, né? A Capela dos Aflitos surge um pouco mais para frente, se ele puder mudar para a foto aquela que está sem data, mas ela é do... Ai, meu Deus, fugiu aqui. Isso, essa mesmo, é do Instituto Histórico e Geográfico, né? Nós não temos aí a data exata dessa imagem, mas nós sabemos que ela vem por volta de 1869, porque a capela existia muito pequenininha, muito rústica antes disso. Depois ela é reconstruída no mesmo local onde ela está hoje, né? Ela substitui a que estava antes e já tem esse formato que vocês estão vendo aí. Inclusive, acho que é o Paulo Cursino que narra exatamente como ela era. Esse desenho tá bem original né, da massa que ela continha, né? E hoje muito degradada, muito
muito acabada, né? Não é mais o que ela era. Então, a gente tem a Capela dos Aflitos, um ponto em que as pessoas iam fazer suas preces, chorar seus mortos, mas também, com o passar do tempo, ela acaba tendo uma irmandade que cuida dela, acaba acontecendo batizados, outros eventos, a missa, né? Tudo com o decorrer do tempo foi passando a acontecer ali, não só os enterros. Nós temos, em 1839, a colocação de uma pia batismal. Depois que a capela é reconstruída, em 1869, ela tem autorização para ter um sacrário, para construir um altar. Então, já é nessa fase que vocês estão vendo aí essa imagem, né? A capela é dedicada a Nossa Senhora dos Aflitos, justamente porque ela dá um descanso para aquelas pessoas que foram condenadas à morte, né? As pessoas muito sofridas. E a Igreja Católica liga Nossa Senhora dos Aflitos aos momentos de aflição de Nossa Senhora aos pés da cruz, quando Jesus é enforcado. Quando Jesus é crucificado, né? Então, Nossa Senhora dos Aflitos aparece pela primeira vez numa imagem pintada na Itália, e ela desaparece durante a guerra, depois ela torna a ressurgir, e nós aqui no Brasil temos essa devoção a ela justamente por ela cuidar das pessoas nesse momento, né, de aflição dos enforcados. Um dos enforcados mais importantes aí que a gente tem conhecimento foi o Chaguinhas, né? José Francisco das Chagas, que foi condenado no ano de 1821. Ele teve a construção da forca para ele em 23 de junho de 1821. Mandaram construir a forca para ele no Largo da Forca, onde hoje é a Praça da Liberdade. Bom, falar de Chaguinhas, a gente tem que relembrar quem foi Chaguinhas, né? Chaguinhas foi um cabo do Exército que servia no 1º Batalhão em Santos, e no 1º Batalhão de Caça em Santos, e ele se revoltou junto com o seu batalhão contra as condições desumanas que o Exército Brasileiro impunha a eles, né? Eles passavam fome, eles não tinham vestimentas, eles tinham meses, quer dizer, anos sem receber o soldo, eles queriam uma equiparação salarial ao exército português, né? E então eles se revoltaram. Já tinha acontecido uma revolta em São Paulo, bem perto desse período, e eles tiveram sucesso. Porém, em Santos não aconteceu esse sucesso, né? Eles foram rapidamente dominados, e o batalhão dele, muitas pessoas foram liquidadas lá, mesmo em Santos, mas ele e o seu parceiro Cotindiba foram trazidos para São Paulo, porque eles eram de São Paulo, né? Então, eles vieram para São Paulo, onde eles foram sentenciados. Nós temos aí, em 1821, a foto da sentença de morte de Chaguinhas. Se você puder mostrar para a gente, essa sentença está no livro do senador Vergueiro, Sua Vida e Época. É o documento que a gente tem mais original, né, que prova a existência de Chaguinhas, de fato, né, na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa história. Chaguinhas tem sido muitas vezes contestado, as pessoas falam muito em lenda, a gente até tem alguns livros que têm esse nome, né? Vida além, tratado como
como se fosse mesmo uma lenda, não tem outra expressão, né? Então, esse documento vem provar que Chaguinhas realmente existiu. Nós temos uma pesquisadora no grupo da UNAM, que ela se chama Patrícia Oliveira, que conseguiu localizar essa sentença de morte, né? Ela nos ajuda muito aí com as pesquisas sobre a história de Chaguinhas, né? Enfim, e ele foi trazido a São Paulo, passou pela Casa de Câmara e Cadeia e foi sentenciado à morte, conforme vocês veem no documento, e ele é executado no dia 20 de setembro de 1821. Foi uma execução bárbara que fizeram com ele. Ele foi enforcado pela primeira vez e a corda arrebentou, ele cai ao chão, jogam a bandeira da misericórdia sobre ele, pedem clemência por ele, e ele é novamente enforcado, porque foi negado pelo Império, né? Ele novamente põe a corda no pescoço e ele é executado, e não acontece a morte. Novamente a corda se rompe e ele, já machucado no solo, jogam a bandeira da misericórdia novamente, pedem por ele, o povo grita. Tinham muitas pessoas no Largo da Forca, gritam pedindo liberdade, liberdade, e recorrem novamente ao Império, novamente é negado, ele volta para o patíbulo para ser enforcado novamente, e o martírio de Chaguinhas não é fácil. Aí pedem uma corda de couro, colocam a corda de couro no seu pescoço, e ele novamente cai, ainda com vida, e acaba sendo executado, né? Uns falam que por pauladas, outros falam que por facadas, mas ele é executado no chão. Então, a gente vê aí uma brutalidade imensa, uma injustiça tamanha, porque as leis da época permitiam que o condenado fosse libertado, né? Quando acontecia do rompimento da corda. E Chaguinhas não teve esse benefício, né? Ele é executado friamente, brutalmente, para ser exemplo para a sociedade na época, para que não acontecesse, para que não as pessoas não imitassem as atitudes de Chaguinhas, né? E essa violência toda é para realmente meter medo na população. E Chaguinhas é enterrado depois no cemitério dos Aflitos. E desde a data de sua morte, para os católicos, o fato da corda arrebentar tantas vezes já era um milagre, né? E ele passa a ser... as pessoas passam a acender velas para ele, tanto nas portas da Capela dos Aflitos, como no local onde ele foi morto. No local onde ele foi enforcado, colocaram a cruz naquele mesmo local, e ali, hoje, a gente tem a Igreja de Santa Cruz dos Enforcados, em homenagem a Chaguinhas e Cotindiba. Cotindiba foi enforcado primeiro, depois foi Chaguinhas. E então ali também acendia-se velas, existe até a narrativa de que as velas ali nunca se apagavam, mesmo com vento, mesmo com chuva, né? Então, com o passar dos anos, a devoção a ele foi crescendo e ergueu-se a Santa Cruz dos Enforcados. E a Capela dos Aflitos hoje o tem como um santo popular. Ele não é canonizado, mas é um santo popular muito querido. As pessoas alcançam graças por intercessão dele, né? Os seus milagres muitos milagres são atribuídos a ele, então ele é muito muito querido, né? E nós temos aí, com toda essa dor, né, o enforcamento do Chaguinhas, um marco na história do bairro. Algumas pessoas atribuem a esse fato o nome do bairro da Liberdade, outras já dizem que não é, que é devido a 1822
a gente já tem a independência, né? Atribuem a libertação de Portugal, né? Não atribuem a isso. Tem uma outra vertente que conta uma outra história, mas para nós crédulos fica valendo que Chaguinhas deu origem ao nome do bairro da Liberdade, né? Depois disso, a gente tem a história dele mantida pela oralidade, né? Nós atribuímos muito isso às rezadeiras da Capela dos Aflitos, da Igreja Santa Cruz dos Enforcados, que não deixaram essa memória morrer. Essa memória está viva graças a ela é contada e se mantém a luz acesa sobre ela, né? Nós temos, desde a morte dele, passaram a acontecer festas, a ter procissões, tudo voltados a ele. Nós temos aí uma foto de uma publicação no jornal de 1935, se o Eli puder colocar, que mostra como a nossa justiça e a nossa política é temerosa, né, com relação ao poder que o povo tem, a força que o povo tem. Nesse recorte, a gente tem aí o prefeito Plínio proibindo a festa em homenagem a Chaguinhas. O prefeito Fábio Prado, ele proíbe a festa em homenagem a Chaguinhas. A comoção do povo sempre foi muito grande com relação a ele, né? E é uma tentativa aí que fica bem clara de apagamento da nossa história, né? É um apagamento proposital mesmo. Já estavam com as tendas armadas, as barracas prontas para a quermesse, e ele simplesmente manda desmontar tudo e a festa não acontece por ordem dele. E a gente vê que durante a prefeitura dele não acontece mais e assim vai, né? Depois disso, a gente tem alguns acontecimentos, né? A gente tem aí em 1939 uma foto do frontal da capela feita pelo Hermann Graeser, né? Que mostra como ela era bonita, né? Como ainda estava tão preservada. A gente tem um carinho muito grande com essa foto, ela estampa nossas camisetas. A gente tem um relato de 1915 que diz que a capela ela tinha capacidade para 200 pessoas. Isso consta na dissertação de Vanderlei dos Santos, quando ele conta esse trecho, que a capela tinha capacidade para 200 pessoas. Então, a gente não consegue ver em qual momento ela se reduziu a tanto, né? Que hoje você colocar 100 pessoas lá dentro já é assim sufocante, né? Ela ficou muito reduzida. Eu entendo que ela deve ter perdido alguma parte dela no decorrer desse tempo, né? Nós temos também aí uma foto de 1961, que é quando Não, Eli, 1961, aquela que mostra do jornal Estado de São Paulo, que mostra quando a parede está caída. A gente vê que ela foi sofrendo uma série de acidentes. Aí é uma foto feita do jornal Estado de São Paulo de 1961, mostrando a parede que parece ser onde hoje é a lojinha que vende velas. Ela, por algum motivo, caiu e foi reconstruída depois, e a gente não tem, assim, de fato, uma ideia de qual era a proporção real da Capela dos Aflitos, né? Essas fotos que o Eli estava mostrando agora, se quiser ir nelas, ele de 1900
e 60, 70, a gente tem mais ou menos a ideia de como ela era bonita. Essa imagem, ele deixa nela um instantinho. Aí a gente vê São Francisco martirizado, estigmatizado, e ela... Não, perdão, essa é São Sebastião. É São Sebastião. Nós temos uma de São Francisco estigmatizado, que não está mais em nosso poder, que ela está no Museu de Arte Sacra. Se quiser passar essa, ele... Essa é a Santa Cruz. Bota naquela ali, por favor. Na anterior. Isso. Essa é a Santa Cruz, que era do cemitério e que hoje está lá na Santa Cruz dos Enforcados. Ela está lá no altar da Santa Cruz dos Enforcados. Ela esteve na capela. Se vocês conseguem ver, atrás desse altar, na parede, tem a Via Sacra. Esses quadrinhos pequenos, com a cruzinha no alto. Essa é a Via Sacra, que era da Capela dos Aflitos, que também desapareceu. São coisas assim que foram, com o passar do tempo, se perdendo e a gente não sabe muito bem por quê. Mas são coisas que, infelizmente, a gente já não tem mais. Quer mostrar a próxima, Eli? Esse é o altar de Nossa Senhora dos Aflitos, né? Como ele era antes dos anos 90. Né? Bem preservado. Nós temos aí ela no centro, Santo Antônio ao lado, esses vários castiçais que vocês veem aí desapareceram também. Essas fotos são do Museu Paulista da USP, e nós não temos a data precisa dele, mas nós achamos que está mais ou menos nessa fase, entre 60 e 70. Pode pôr a próxima. Esse lustre também já não está mais lá, vocês estão vendo aí, ele já não temos mais. Nessa mesma sequência ali. Essa é de 92. Essa foto, ela está... ela não está perfeita, ela está espelhada. Ela é de 1992, dezembro de 92. Ela tinha outras cores, né? O manto de Nossa Senhora está bem diferente do que é hoje. Hoje ela está num verde, o mantinho dela era azul com rosa, né? Hoje ela já está bem diferente, porque a capela passou por um incêndio no ano de 94, né? E depois, se ele quiser colocar a imagem que a gente tem aí do jornal, que traz o incêndio, depois que a capela passou por incêndio, vocês veem aí o altar já todo desmanchado, né, para restauração. E depois ele passa por um processo que não teve fim. Não terminaram o restauro do altar. Né? A última imagem que a gente tem desse altar é essa de 92. Depois ela passa por um incêndio que acredita-se que foi por questão de fiação, curto-circuito e tal, e ela não voltou mais ao que era. Nada daquilo que vocês viram aí de bonito, né, que havia na capela, a gente não tem mais. Né? E estamos aí isso é um dos motivos pelo qual nós estamos nessa luta pela restauração da capela. Né? Depois disso, nós temos um período longo aí sem trabalhos na Capela dos Aflitos. Foi aprovado um projeto no Condefat, um projeto muito caro para a restauração desse bem, e ele não foi adiante por questões financeiras,
E era um restauro assim que na verdade não tinha muito a ver com a capela. Tinham coisas muito caras, queriam trazer mármore do exterior, queriam fazer a urbanização do beco, que ia custar uma fortuna, e não foi em frente, né? E hoje ainda a capela aguarda por restauro. Nós, do Coletivo Nanca, juntamente com o coletivo do Memorial dos Aflitos, oferecemos um projeto de restauro para a Cúria, que a capela é de propriedade da Cúria, né? E a gente sempre tem que lembrar isso. A capela é de propriedade da Cúria. Sem a autorização da Cúria, nós não podemos fazer nada pela capela. Então, enquanto a Cúria não aprova o projeto e não libera para a gente entrar nos órgãos públicos, para poder fazer a captação de recursos, nós não vamos conseguir restaurar a capela. Então, nós estamos hoje, aproximadamente 3 meses, aguardando o retorno da Cúria com relação a esse projeto. Nós só conseguimos abrir diálogo com a Cúria depois que o Padre Enes chegou na nossa capela. Isso foi em 2020, março de 2020, o Padre Enes chegou. Ele é um padre negro e nós tínhamos um bispo negro que se interessaram pelo assunto e, por fim, conseguimos abrir diálogo, conseguimos ter essa oportunidade de apresentar esse projeto. Mas, nesse meio tempo, nós tivemos uma mudança aí de bispo, ainda não conhecemos o bispo novo, nós sabemos que ele é um homem conservador e estamos aí aguardando, né, a possibilidade de conhecê-lo. Acreditamos que para esse mês agora ainda aconteça. E vamos todos rezar, gente. Peço aí que todos rezem para que nós consigamos essa liberação para que o restauro seja feito, né? Que é a nossa maior esperança que isso aconteça, né? Eu, para não perder o foco e não perder o ânimo diante de tantas barreiras, eu até fiz promessa que eu não paro, não descanso enquanto eu não conseguir ver a capela restaurada de fato, né? E nesse meio tempo, voltando aqui nos dias de hoje, né? No decorrer do ano de 2018, depois que o pessoal se mobilizou, a UNANCA passou a existir, o coletivo Nanca passou a existir, nós éramos todos desconhecidos, frequentadores da capela, nos reunimos no dia 27 de junho de 2018, a fim de lutar por esse restauro. Nós não queríamos mais a capela como estava. E esses desconhecidos se tornaram amigos, fomos crescendo juntos nesse período todo, e em dezembro de 2018 nós tivemos a surpresa do encontro das ossadas no terreno ao lado, como eu havia no começo da nossa conversa falado. O terreno ao lado foi embargado, a obra foi embargada. Durante esse período, o trecho foi tombado o trecho da Rota dos Tropeiros do sítio arqueológico Glória Lavapés. E o nosso pedaço, né, os Aflitos, o cemitério dos Aflitos, está dentro desse sítio. Com tudo isso, foi, então, pedida a prospecção pelo IPHAM. O IPHAM fez a prospecção no terreno, encontrou cerca de 9 ossadas, né? Entre elas, a quase certeza de que haviam 2 de pessoas de descendência africana, por terem contas, né, junto dos seus corpos, a posição que estavam enterradas. Acreditam, segundo a Paula Nishida, que é do DPH, que essas ossadas são das primeiras pessoas que foram enterradas no cemitério dos Aflitos, por ser bem fundo, né? Isso foi encontrado na escavação das fundações
do prédio, né, que ia ser construído. Então, acredita-se que essas ossadas sejam das mais antigas. E ela disse que ficou muito feliz, não, né, pelas ossadas, claro, mas pelo encontro pelo achado, o que vem a provar que aquilo que a Cúria dizia que havia acontecido, que a remoção dos corpos que ali estavam aconteceu, que foi para o cemitério da Consolação, de fato não aconteceu. Tanto que no prédio ao lado, olhando a fundação do prédio ao lado, eles encontraram outras ossadas que não foram removidas, que ficaram lá porque teria que tirar a terra e poderia abalar a estrutura do prédio, né? Mas foram vistas outros esqueletos, né? E essas ossadas estão em estudo na USP. Algumas a parte foram levadas para a Alemanha, está sendo feito os testes de DNA, está se aprofundando nos estudos dessas ossadas. E, mediante a tudo isso, o vereador Reis, do PT, mantendo contato com os coletivos, né, com os movimentos negros, diante desses achados, ele fez um projeto de lei pedindo que esse terreno se tornasse o Memorial dos Aflitos, né? Uma homenagem nada mais justa por todo o sofrimento desse povo, dessas pessoas que foram tão violentamente executadas e dessa população tão carente, né? E esse projeto foi aprovado, né, pelo prefeito através da Lei 17.310. O prefeito Bruno Covas sancionou a lei que cria o Memorial dos Aflitos exatamente nesse lugar, né? Hoje o andamento está em torno da desapropriação do terreno para que possa ser feito edital de construção e tal, né? Agora, com tudo isso veio a pandemia, ficou tudo meio parado, a gente não sabe exatamente quando é que vai ser retomado, quando é que vamos ter mais informações mais precisas, né? Mas, por enquanto, a nossa expectativa é essa, que seja desapropriado de fato e que possa ser erguido ali um memorial, mas um memorial não somente para devoção, não somente para homenagens, não somente para acender velas, não vai ser apenas um cruzeiro. Nós queremos que seja um espaço que tenha um bom aproveitamento para a população em geral, onde possa acontecer eventos culturais, né? Como a gente tem vontade de trazer congadas, trazer bandeiras, ter cursos, ter palestras, ter educação infantil, realmente que seja um lugar de recuperação da memória, né? Que seja um lugar onde as pessoas possam aprender sobre a história dos nossos ancestrais, tanto dos povos originários como dos povos de África. Essa é a nossa expectativa aí em torno do Memorial dos Aflitos. E com tudo isso que nós consigamos aí o restauro da nossa capela, né? Que é um dos patrimônios mais antigos da cidade de São Paulo, é o remanescente do cemitério. A gente tem que lutar por isso, né? Nós não podemos deixar que essa memória se apague de maneira nenhuma, porque a gente vem assistindo, olhando tudo que eu disse aqui agora, as tentativas constantes de apagar essa memória. A igreja fica
abandonada. Nós temos outros recortes de jornais das pessoas reclamando do lixo que se acumulava na frente da capela, do abandono do cemitério. Nós temos várias outras informações que vão mostrando o total desinteresse, né? Nós vemos até mesmo pelo lado da igreja, que não há necessidade de esperar a casa cair para conseguir restaurar, né? A gente já poderia estar com ações mais práticas que levassem ao bem-estar do imóvel. Além do que, quando foi loteado o cemitério, a Procuradoria disse que eles poderiam lotear, vender os terrenos do cemitério, porém, deveriam respeitar o entorno da capela. A capela não poderia estar sufocada do jeito que está hoje, com tantos prédios em cima dela, né? Ele falava na sentença, diz que era para manter o embelezamento da capela. Então, foi vendido de maneira que não foi pensada, né? Venderam até o talo para poder utilizar o dinheiro na construção da Catedral da Sé, né? E, mais uma vez, passam por cima de todos os sentimentos, inclusive construindo prédios em cima dos corpos, né? A gente não tem aí o mínimo respeito, né? Isso foi até uma coisa que foi discutida bastante quando acharam os corpos, que, mais uma vez, eles não foram respeitados, porque quando fizeram a exumação, retiraram sem nenhum momento de fé, não chamaram o padre, não chamaram um candomblessista, um bandista, não chamaram ninguém, simplesmente removeram. Depois até a proprietária da Alaska, que foi a empresa que fez a remoção, se desculpou, porque precisava ter uma cerimônia aí de passamento, né, que não aconteceu. E então, gente, é isso. Eu fiquei muito nervosa, não consegui contar para vocês direito o que eu gostaria de estar contando, né? A gente tem também aí em 1856, 58, a extinção do cemitério, que daria destino ao Cemitério da Consolação, que tem essa fundação, mas a gente agora tem certeza que isso não aconteceu, e nós, eu e a pesquisadora Patrícia Oliveira, já fomos atrás de conseguir essa documentação desses translados, dessas remoções, e a gente sabe que não aconteceram. O Cemitério da Consolação não tem um registro desses translados. E existe, em 1850, uma lei que proíbe os enterramentos nas igrejas. Por isso que tivemos aí a construção do Cemitério da Consolação. Já não se podia mais sepultar as pessoas junto das igrejas devido às questões, né, de saneamento, de ordem de saúde pública. Então, esses enterramentos foram proibidos. Aí a necessidade de ter os cemitérios, né, mais distantes e mais separados. A gente sabe também que a lei que proibiu os enforcamentos, né, na cidade de São Paulo foi extinta há 140 anos. Nesse mapa que ele está mostrando agora aí para nós vemos aí no cantinho superior, nós temos lá o Cemitério dos Aflitos, a nossa pequena capelinha registrada ali, nós temos a Santa Casa de Misericórdia e temos o Largo da Forca, né? As pessoas, então, eram enforcadas ali, desciam a Rua dos Estudantes, entravam pela ladeirinha, pela alamedinha do cemitério, nas suas padiolas, e eram levados lá
para a Capelinha dos Aflitos e eram enterrados no cemitério. A Santa Casa de Misericórdia brigou muito pelo cemitério dos Aflitos. Não conseguiu ficar com ela. A Mitra, né, sempre manteve a capela, pagava o zelador para cuidar dela. Nós tivemos uma irmandade que foi criada em 1857, depois de 15 anos ela foi extinta, que também zelou pela capela, mas a Santa Casa queria para si o cemitério, né? Talvez se a Santa Casa tivesse ficado com o cemitério, não tivesse se desmanchado, né? Não tivessem desconstruído ele. Uma suposição só. Mas a Mitra acabou vencendo na justiça através de uma tal fábrica de velas que reclamou a posse do terreno, e foi feita toda uma transação para que não saísse, né, do domínio da igreja, e por fim foi loteado e foi utilizado com a verba da capela, da venda do terreno do cemitério, edificou-se a Sé, né? E eu acho que a gente até poderia cobrar da Sé, né, gente? O restauro da capela. Foi uma ideia que passou aqui agora, mas é de fato muito triste tudo isso, né? Essa proporção que as coisas tomam quando se trata do povo, quando se trata da população carente. E não muda. A gente continua assistindo isso constantemente, né? A gente vê lá os cemitérios mais periféricos, as pessoas negras continuam sendo mortas, o número de morte dos indígenas cresceu assim substancialmente, e a nossa luta continua aí em torno de tudo isso, né? Da preservação dessa memória, de levar tudo isso para nossas crianças, de ensinar, de compartilhar e dar vida à nossa capelinha. E por falar em dar vida à nossa capelinha, eu quero deixar para vocês um convite para que todos participem do Tríduo do Chaguinhas. Chaguinhas vai completar 200 anos de sua morte. A Igreja Católica comemora a data em que a pessoa homenageia, na verdade, né? Homenageia a pessoa, o santo, pela data da sua morte. E nós estamos, então, fazendo um tríduo para os Chaguinhas. Esse tríduo vai acontecer no dia 18, 19 e 20, com vários eventos. No dia 18, nós vamos ter uma Santa Cruz. Essa Santa Cruz é uma novena, onde nós vamos percorrer, só que aí vai ser presencial, com todos os cuidados, distanciamento, máscara, álcool gel. Nós vamos percorrer 9 igrejas do centro de São Paulo, centro histórico, né? Todas as igrejas que estão relacionadas a esse período triste da nossa história, e em que o povo escravizado, né, deu sangue para erguer esse patrimônio todo, e provavelmente Chaguinhas também percorreu, porque quando ele sai da casa de câmara e cadeia, ele passa pela São Gonçalo, ele passa pela Boa Morte, né, até chegar na Forca, e ele pernoita na Capela dos Aflitos. Então, a gente vai ter boa parte do itinerário que Chaguinhas também percorreu. Então, no dia 18, nós temos essa novena Santa Cruz das Chagas. Nós vamos sair às 10 horas lá da igreja... Ai, meu Deus, Santa Efigênia, perdão, Santa Efigênia, porque é muita informação, gente. Nós vamos sair da Santa Efigênia e vamos em procissão percorrendo essas 9 igrejas. Aí, no domingo, dia 19, nós vamos ter às 11 horas da manhã, também presencial, porém campal, a missa afro-brasileira. Nós vamos ter a organização do grupo Abayomi,
né? Vai ser uma celebração feita pelo Padre Enes e Padre Luiz Fernando. O Padre Luiz Fernando é capelão da Igreja dos Homens Pretos do Rosário, do Lago do Paissandu. Ele vai estar na celebração também. E no dia 20, nós temos às 12 horas a missa, como de costume. Depois, no período da noite, nós vamos ter um cortejo, que já é tradição, o cortejo do Chaguinhas. Nós vamos sair do viaduto Jacareí, de frente da Câmara dos Vereadores, e vamos encaminhada até a Capela dos Aflitos. E esse cortejo vai ter a participação do professor Abílio Ferreira, né, ele que vai coordenar esse cortejo, e nós vamos ter lá a presença do grupo teatral. Ai, meu Deus do céu, hoje estou complicada. Kizomba para Preto. Kizomba para Preto. É um grupo maravilhoso. Eles estão com uma peça teatral para estrear agora, no dia 3 de outubro. É uma ópera de carnaval e vale muito a pena prestigiá-los também. E nós vamos ter o encerramento, então, do cortejo na Capela dos Aflitos, né? Vamos encerrar lá o tríduo do Chaguinhas. Fica o convite para todos e eu estou à disposição, gente. Desculpa, eu vi que vocês colocaram bastante coisas no chat e eu acabei não respondendo, mas estou à disposição. Eu deixo também aqui a página do Facebook, Salvemos a Capela dos Aflitos. Lá tem meu telefone, se vocês quiserem fazer contato para a gente estar conversando. Nosso grupo é grande, não sou só eu. Temos o professor Silvio Santana, temos a Emília, que é diretora cultural, temos várias pessoas, não vou citar nomes, senão eu vou acabar esquecendo. Nossa presidenta, a Dona Maria da Graça, Rainha do Congo de Minas Gerais. Então, somos várias pessoas que dedicam muito do seu tempo, da sua vida, em prol dessa luta pelo restauro da capela e pela manutenção da memória. E me desculpem, viu? Eu estou até envergonhada, que eu gaguejei muito, me enrolei muito. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Se é que ainda há tempo, né, gente? Eles, assim, no chat tem várias mensagens parabenizando a apresentação, gostaram muito. As perguntas, vamos fazer assim, vou abrir para perguntas. Quem quer começar? Eli, eu gostaria que o ex-presidente da Associação dos Amigos, o Di Santana, ele fez algumas observações. Se ele quiser falar, eu acho que seria interessante ouvi-lo, né? O Di Santana, você quer se manifestar? Por favor. Carlos, eu quero só agradecer a oportunidade. A parceria com vocês é uma parceria de ouro, porque vocês são defensores do patrimônio da cidade, né? Então, eu acho que a Elis nos representou muito bem. Eu acho que ela falou, de uma maneira geral, aquilo que a gente gostaria de passar para vocês, né? O que a gente quer é justamente que vocês estejam conosco, né? É isso. Grande abraço a todos. Obrigado. Você fez algumas observações ali por escrito. Se você quiser repetir, fique à vontade, Di Santana. Seria bom você repetir. Se você tiver vontade, por favor. Eu antecipei um pouco as informações sobre o tríduo, né? Eu acho que a Elis, na exposição dela, depois deixou bastante claro, né? São 3 dias e tal. Agora, eu gosto de ressaltar essa coisa por que o Chaguinhas é santo, né?
Porque o povo é que escolhe quem é santo e quem não é. O povo sabe as virtudes de uma liderança, de uma personalidade, de um vulto que representa, no caso do Chaguinhas, a etnicidade, quer dizer, a negritude, né? Aquele negro que não aceita a escravidão, que luta pela libertação. Né? Então, eu gostaria só de destacar isso, né? Quer dizer, a figura do Chaguinhas como um santo popular da cidade de São Paulo, eleito pela população, não foi por mim, não foi pela Elis, mas já há 200 anos esse homem é considerado um modelo de santidade, uma santidade que se revolta contra a injustiça. E nós precisamos muito disso, inclusive nos dias de hoje, né? Todo mundo sabe, eu não preciso entrar em detalhe. Perdão. Alô, o que aconteceu? Oi. Oi, Beltel. Liz, dentro da tua explanação maravilhosa hoje, desculpa, eu sou o André Bogdan e faço parte aqui do grupo da Caminhada. Uma coisa que sempre me fica batendo na cabeça, que nessa época de 1800 a 1900, até antes da independência, né, que a gente vai fazer aí um aniversáriozinho, como é que era o Império em relação a todas essas atividades cruéis na cidade de São Paulo, desde lá de Recife, mas principalmente aqui em São Paulo? Existe algum estudo, algum relato sobre isso, de como o Império via isso, o imperador? Era aceito pela sociedade? Era uma coisa comum? Era tão atroz mesmo como a gente possa imaginar? Olha, eu vou te responder pelo meu pouco conhecimento. Como eu falei no começo, eu não sou professora, não sou historiadora, sou só uma amante do patrimônio e, assim, procuro pesquisar, conhecer um pouquinho do tema. Eu li um trabalho, que eu não vou me lembrar o nome do professor agora, estava no Cielo, em que ele conta como era a vida, a punição, o sistema carcerário aqui de São Paulo nesse período, né? Então a gente sente que era uma coisa muito feroz, era uma coisa bem atroz. Existia na Aclimação um sítio chamado Quebra-Bunda, não sei se você já ouviu falar. Para lá iam escravos que eram que o patrão queria, o dono queria punir, e eles mandavam o escravo para esse lugar. Quando ele não era morto, ele voltava descadeirado. Por isso ele era chamado de sítio Quebra-Bunda. A visão que a gente sente assim do período imperial é que ele era, vamos dizer, alheio a isso. Para ele não estava importando o que estava acontecendo com a população mais carente, com o povo escravo, com o povo escravizado, né? Que escravo é uma coisa, uma imposição, com o povo escravizado. Eles não tinham, não nos passa que havia olhos de misericórdia. Pelo menos a gente sente isso, principalmente no caso de Chaguinhas, que não houve a mínima misericórdia para com ele, né? O enforcamento dele foi atroz, foi uma coisa fora do contexto. A lei o protegia e, assim mesmo, ele foi brutalmente executado, né? A pesquisadora Patrícia Oliveira, ela fala, o TCC dela foi feito justamente em cima desse tema, da questão de tortura, do olhar, de ver o tratamento que era dado ao povo, que era dado à população escravizada, esse olhar de tortura, não apenas de punição. Então, a gente sente que foram anos muito cruéis, anos muito pesados. Depois, se você quiser, me chama pelo Face, eu posso até te encaminhar esse trabalho para você ler.
Legal, vou querer sim. É mesmo porque a gente está falando da mercantilização, né? Antigamente das pessoas e hoje do tudo, né? Tudo fica mercantilizado. E o processo empático, ele se perde nesse processo todo. Seja da questão da saúde, seja da questão da educação, seja da questão, seja lá qualquer, até mesmo dos alimentos, né? Porque o alimento de qualidade, por exemplo, a gente vê na porta dos supermercados hoje, esse pessoal pedindo comida, eles pedem uma bolachinha. Isso não é comida. Né? Quantas vezes eu saí com um punhado de frutas para distribuir para aqueles pedintes ali, daquele momento, na porta do supermercado. Ah, mas isso eu não quero, ou fazer um cara feia. Porque a gente não tem essa cultura da fruta, da comida saudável. Se a gente, por exemplo, exigisse em todo supermercado que a gente vá, isso serve de referência para todo mundo. Ou, cadê a parte de sem conservantes, de produto orgânico, disso, daquilo? O gerente vai falar com os donos e eles vão começar a fazer. Tudo isso é cultural. E por isso que eu te perguntei lá do Império para cá, como é que essa visão não empática em relação à vida dessas pessoas. E a gente está perpetuando isso de uma maneira ou outra sem ter noção de que estamos fazendo isso. Mas, olha, obrigado. Adorei muito as tuas palavras, a tua apresentação. Eu acho que você teria muito mais coisa para falar, mas a gente pode te cobrar aqui também. Ainda dá tempo. Obrigada, eu agradeço. O Eli colocou... Cecília, o Eli colocou essa foto dos Chaguinhas. Oi. Cecília e Eli, será que vocês podem relatar as observações escritas? Alô, Eli, Cecília? Oi. Dos comentários, Carlinhos? Sim, os comentários e as observações por escrito. Depois a gente retorna para as perguntas. Bom, tem muita coisa bonitinha ali. Vai lá, Cecília. Tem gente falando linda imagem histórica, bela paisagem, a capela foi reconstruída no mesmo lugar que antes. Isso vocês já leram? Não. Sim, ela foi reerguida no mesmo local. No mesmo local. Tá. Júlio fala, lembro que os mais antigos chamavam de a Igreja dos Enforcados. O Coloto colocou assim, 1869, contemporânea à reconstrução da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, 1860, Rua do Carmo, ambas em barroco tardio. Aí ele fala também que uma vez, com a caminhada noturna, um senhor não muito idoso, mas criado ali ou que teve contato com moradores mais antigos, disse que os prédios, ao serem escavadas as fundações, ossadas humanas, atualmente na obra que foi embargada, também foram encontradas... então não entendi aqui, Coloto, mas enfim, foram encontradas as ossadas humanas, como você relatou, Elise. Aí o de Santana colocou da celebração, né, dos 200 anos, que foi falado. Então, dia 18, a novena, vocês já reformaram, 18, 19 e 20, né? Ele colocou as informações aqui. Deixa eu ver o que mais. Como faz para participar desse cortejo? Perguntam. É só aparecer e acompanhar, certo? Isso mesmo, só comparecer e estar disposto a caminhar e ouvir o que o professor vai ter para contar. E seu microfone é bem-vindo, todos são bem-vindos. Tá. Aí perguntam se a capela em questão ainda pertence à Cúria Metropolitana de São Paulo. Sim, ainda pertence à Cúria. O de Santana fala que as atividades são abertas ao público, seguiremos os protocolos de segurança, preservar a capela e resgatar a memória de Chaguinhas, o santo popular dos excluídos, é lutar por uma São Paulo de todos, todas e todes. Qual é
o nome do vereador Reis. Aí o Eli já respondeu. Pelo Beco, Capela Memorial dos Aflitos, passa a história dos que não tiveram direito à história, o Holocausto dos Negros e dos povos tradicionais. Aí as pessoas estão falando, Elis, bela apresentação, parabéns. Tá de parabéns como sempre, Elis. Elis, obrigada por compartilhar essa história tão triste e ao mesmo tempo tão bela. Gratidão. Parabéns pela apresentação. Bom, um monte de gente aqui, então, elogiando, parabenizando. Gratidão, Elis, pela sua perseverança e compromisso com a causa dos aflitos, que nos anima a continuarmos na causa. Marlene fala, Elis, por ser apresentação, por incrível que pareça, teve a desenvoltura muito boa. Parabéns, lindona, gostando muito. O Coloto coloca, excelente, Elis, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de luta, pela preservação da história e da Capela dos Aflitos. Aí, Luísa Guasco fala que entrou atrasada, mas gostou muito, Júlio também, muito boa e elucidativa a sua apresentação, parabéns. De Santana fala, para o pobre é a parte que te cabe nesse latifúndio. Bel Galvão, Elis, excelente apresentação, parabéns, gratidão pela resistência. O Eli coloca, transborda emoção esta caminhada, parabéns. Coloto concorda, muita emoção. A Letícia Ribeiro pergunta, onde serão divulgados esses eventos em homenagem ao Chaguinhas? Já está divulgado aqui também, né? E a Célia diz, cheguei atrasada, se está sendo gravada, sim, todas as caminhadas estão sendo gravadas e vão ficar no canal do YouTube da Caminhada Noturna. Luísa disse, é necessário lutar contra esse apagamento e contra o descaso com tudo que diz respeito à história do povo mais pobre, negro. A Abel Galvão divulga um link aqui do Instagram, Aflitos, Unanca. De Santana coloca o trajeto da Santa Cruz das Chagas pelas 9 igrejas, forma uma enorme cruz no centro histórico. Aí tem aqui também o link, né, do Facebook, salvem salvemos, né? Capela dos Aflitos, é que cortou aqui. Salvemos Capela dos Aflitos. Alessandra Gurgel diz, Padre Luiz Fernando, que saudade. Conheço há muitos anos, quando ele estava na zona leste de São Paulo. Aí a Luísa pergunta se esse cortejo será de 19, será a de 19 ou 20. Acima colocaram que era dia 19. Então é 18? Não, o cortejo é dia 20. 20. Aí o Bogdan falou, posso começar as perguntas? Então tá, o cortejo é 20. Então É 20. O Bogdan, posso começar as perguntas? Eu também dei parabéns pela apresentação. A Alessandra disse que você não gaguejou nada, foi ótima. José Adão está falando gratidão, Elis Alves, pelo compartilhamento da sua luta e sabedoria. A Márcia Amarante diz, apresentação maravilhosa, parabéns pela palestra e pelo trabalho. A Bel Galvão também compartilha de novo, Facebook. A Juliana disse que pegou os 20 minutos finais e já achou a apresentação maravilhosa. Obrigada e parabéns. Bom, a Débora fez um comentário aqui a respeito do que o Bogdan falou, né? Que a bolacha enche a barriga, né? Fruta não mata a fome, é outra questão.
Mas aí a Débora também elogia, né? Bela apresentação, parabéns. Lucas também, amei a apresentação, parabéns pelo trabalho. A Márcia diz que nunca conseguiu entrar nessa igreja, que ela já esteve em frente, sentiu uma energia muito forte, nem sabia que era a Igreja dos Enforcados. A Bel divulga aqui novamente nas redes sociais, no Face e no Instagram, que vocês todos podem copiar, né? Salvemos Capela dos Aflitos e Aflitos Unanca. Sueli também agradece, obrigada, muito bom. E a Rosemary de Almeida, parabéns pela apresentação, obrigada. E o Sérgio dos Santos também elogia, muito bom, parabéns. E é isso. Obrigada, obrigada, gente, obrigada mesmo. Tem amigos da Unanca aí que estão aí assistindo também, dão muita força para a gente, a Bel, o professor Silvio, o meu parente, o Adão, que é do Movimento Negro, pessoa maravilhosa. Esse é uma enciclopédia, vocês deveriam um dia chamá-lo para falar sobre as questões aí raciais, uma pessoa maravilhosa. E eu queria falar, eu acho que foi Márcia, né, que disse que não conseguiu entrar na capela. Quem vai pela primeira vez sente mesmo uma energia, é um pesar, existe um pesar na Capela dos Aflitos. A gente costuma dizer que a capela e Chaguinhas trazem quem tem que vir e a pessoa se sente pertencente do lugar. Quando a gente entra pela primeira vez, de fato, a gente fica meio abalado com a atmosfera. Mas depois, quando você passa a frequentar, você vai sentindo cada vez melhor e cada vez você quer retornar mais rápido. É um lugar que acolhe a todos, é um lugar onde, eu sempre digo isso, é um lugar onde a gente se despe de todo orgulho, de toda vaidade. Ali é o lugar onde todos terminam, né? E você se sente bem porque todos são bem acolhidos. Desde a história, lá no comecinho da capela, é o povo simples, o povo humilde, o povo preto, o povo indígena, o povo bexiguento, que ia na capela, continua sendo bem recebido da mesma forma. Não importa se é japonês, se é brasileiro, se é preto, se é branco, não importa quem seja, todos são bem acolhidos, não importa a religião. Lá nós recebemos budistas, nós recebemos evangélicos, candomblecistas, umbandistas, judeus. Nós recebemos todos os tipos de pessoas. Todos vão até lá. É um público muito rotativo, né? Que fazem as visitas à capela, mas são todos muito bem acolhidos, muito bem quistos, né? Então, insista mais uma vez, vá de novo, você vai ver. Você vai lá numa segunda-feira, que a igreja está abrindo apenas às segundas-feiras, a capelinha está abrindo, por volta das 9 até a 1 da tarde, faça uma visita para a gente, se possível, eu estando lá, vou te receber, vou te encaminhar, você vai conhecer a Porta dos Chaguinhas, que lá na capela é como a muralha de Jerusalém, as pessoas vão, batem, fazem seus pedidos para Chaguinhas, colocam seus bilhetinhos nas frestas da porta, vão até o velário, queimam sua vela, saem de lá aliviados, né? As almas, elas são doces, elas nos aconchegam também, e uma coisa que eu digo de coração, não tem fantasma, gente, pode ir tranquilo que não tem fantasma. Muito se falou, se criou muito misticismo em torno, a gente sente esse pesar sim, porque é um lugar de dor, é um lugar de respeito, mas não tem fantasma, pode ir, eu fico lá sozinha, eu abro a capela, eu fecho a capela, apago as luzes, vou embora com toda tranquilidade, porque Nossa Senhora dos Aflitos é como uma mãe e não há mal que lhe
aconteça ali dentro. Pode ir sossegado. Tá bom? O Elis, acho que nosso amigo Coloto tem uma pergunta ou algo para comentar aqui. Vamos lá, Coloto. Eles, só assim, comenta sobre a imagem do Chaguinhas, aí eu passo para o Coloto. Ah, tá. Essa imagem do Chaguinhas, ela foi presenteada à capela pelo historiador Karbala. Já tem alguns anos que essa imagem está lá. Nós temos uma certa dificuldade com relação a essa imagem, porque as pessoas negras não a aceitam. E não só as pessoas negras, eu mesmo sou uma pessoa que não aceito bem essa imagem, porque ela é um embranquecimento do Chaguinhas, né, em primeiro lugar, esses cabelos lisos, né, essa cara de clemência, né, essa jaqueta do Michael Jackson. Então, para nós, para a maioria das pessoas, quando chegam lá, olha, com todo, me desculpe o Karbala, quem sou eu, né, para falar de um historiador assim, mas está parecendo falta de respeito, né? Ele encomendou, enfim, essa imagem para um pintor lá em Santos e foi doada à capela. E desde então essa imagem se mantém lá e vem sendo homenageada, né? E então, diante de tantas oposições, de tantas pessoas que veem da mesma forma uma desconstrução do que era Chaguinhas, agora nós estamos tentando desconstruir essa imagem de Chaguinhas. Então, nós vamos apresentar na missa afro, né, uma nova imagem de Chaguinhas, que foi feita por uma artista plástica, jovem, uma menina negra, aqui da periferia, da Zona Sul. Ela estudou toda a pesquisa da Patrícia Oliveira e outros pesquisadores, como Nicolau Savicenko, e outros materiais que nós fornecemos para ela. Ela fez todo um estudo, fez um estudo da época, dos trajes, da população que residia, a população negra que residia no bairro da Liberdade naquela época, porque Chaguinhas era um morador aí da Liberdade, ele morava na Rua das Flores, né? Então estava bem próximo ali da Rua do Carmo, tal. Buscamos trazer os traços da época e uma roupagem também, porque Chaguinhas foi executado na pesquisa da Patrícia, ela conseguiu localizar que a Casa de Câmara e Cadeia comprava uma bata e uma ceroula para o executado, e ele era executado com esse traje. Então, nós tentamos trazer tudo isso para a imagem de Chaguinhas, mas mostrar um homem lutador que ele era, né? O Ogum que ele era, né? Então, nós queremos apresentar essa nova imagem. Ela fez um trabalho lindo, maravilhoso. Nós queremos apresentar essa nova imagem já na missa afro. Adiantando isso para vocês, quem puder estar na missa vai ter o prazer aí de estar vendo essa nova identidade, que nós pretendemos fazer santinho, fazer vela e tentar que essa identidade seja aceita pelos frequentadores, pelos religiosos. Eli, depois o a Alessandra agora... Gurgel, tá? Tá. Quem está controlando é a Cecília, né? Tá. A Cecília escreveu que eu poderia falar. Tudo bem? Oi. Obrigado, Eli. Obrigado, Cecília. Obrigado, Elis. Peraí, eu não estou achando o nome todo. Bom, os comentários que eu redigi, a Cecília já falou. Muito interessante essa observação sobre a representação dos Chaguinhas, o embranquecimento. E para corroborar, para jogar um pouco mais de
de adubar, fertilizar esse debate, a gente tem esse apagamento, esse embranquecimento em muitos personagens históricos, né? Tem uma pesquisa que foi feita por uma historiadora sobre o monumento que se construiu para Ramos de Azevedo, que hoje está lá no campus da cidade universitária em Pinheiros, mas que ficava aqui na Tiradentes, né? E conta-se que os familiares de Ramos de Azevedo hostilizaram o escultor porque o escultor não embranqueceu os lábios do Ramos de Azevedo. Ele deixou os lábios grossos. Então, a gente está falando isso de 1928, então o auge do higienismo, né, que a gente sabe onde vai desembocar isso tudo. E é uma coisa que está muito legal saber que vocês providenciaram essa ressignificação, né? E a questão dos uniformes, né? Os uniformes militares, toda essa gala que a gente vê nos quadros históricos, é um grande teatro, né? É um grande teatro para você construir um panteão de mitos, né? E enobrecer a história. Hoje já é tido e havido que jamais Dom Pedro I estaria cavalgando, né, cavalos de raça maravilhosos na viagem dele para São Paulo, quando ele deu o grito do Ipiranga. Mulas e burros eram os animais, os muares, né? Eram os mais confiáveis para longas viagens. O cavalo não aguenta longa viagem, né? Mas, na hora de se construir o evento, né, criou-se aquela cena dinâmica e tal para infundir esse respeito, essa fantasia. Então, e outra, uniforme não era uma coisa... o cara não ia ser executado com uniforme. É uma coisa que ele tinha sido proscrito, quer dizer, não tinha nem muita lógica. Tem mais a ver isso. E, por fim, só reforçando um comentário que eu redigi mal e peço desculpas, quando nós fomos com a caminhada, a pessoa que nos abordou foi logo na entrada da Alameda. A gente estava concentrado ali, foi muita gente. Acho que foi uma das caminhadas mais concorridas, 2016, por volta disso. E eu estava mais atrás, esse senhor se aproximou, perguntou o que a gente estava fazendo, o que era e tal. A gente falou, olha, a gente está passeando por pontos históricos da cidade, etc. e tal. Ele falou, olha, eu conheço aqui, eu me lembro vagamente, mas ele deu a entender que conhecia, né? Se ele não viveu ali, ele conhecia quem viveu. E que nas obras de todos aqueles edifícios da Alameda, que vai dar na capela, nas fundações, nos porões, foram encontrados restos mortais, foram encontradas ossadas. Ninguém nunca comentou isso, né? Assim, ao longo desses 30, 40 anos, o que aconteceu, né? Aconteceu que esse tipo de notícia não era divulgado, não era interesse, né? E é isso. Muito obrigado, Elis, mais uma vez. É fantástico. Tá? Só tem um porém aí. Sim. Na verdade, quando foi construída a Estação Liberdade do metrô, sim. Essas ossadas foram encontradas e foram muito divulgados esse fato. Porém, não se deu a importância que deveria se dar, né? Hoje a gente vive um outro momento que a causa dos povos negros estão em alta, né? A causa da ancestralidade está em alta. Então, a gente conseguiu chamar a atenção para o que estava acontecendo ali. E também o IPHAN fortaleceu por conta do sítio arqueológico. Mas eu ainda me lembro, quando construíram a Estação Liberdade, acharam essas ossadas e atribuíram, não, porque se enterrava as pessoas perto da igreja e tal. Mas só que a igreja dos enforcados, Santa Cruz dos Enforcados, já não permitia isso, porque ela é mais recente. Ela já é de 1900 e alguma coisa, 1930 e tanto, se eu não me falha a memória. Então, já não é que enterraram corpos ali. Na verdade, eu acredito que
o cemitério era maior do que se mostra ali no mapa, naquele mapa de 1840. De 1940. Ele era maior, ele ia até a Avenida Liberdade. Então, toda aquela região ali era cemitério. E se cavar, se acha. Na porta da capela tinha uma caixinha de inspeção, não sei se é de esgoto, se era de... Ali tinha um osso humano. Então, qualquer canto ali que se mexa, com certeza vai ser achado, porque não houve exumação. O princípio era, no trabalho do Vanderlei dos Santos, que era historiador da Cúria, ele coloca que os corpos seriam removidos desde que reclamados. Agora, você enterrou escravizados, Exato. E enterrou pessoas miseráveis, pessoas desvalidas. Né? Quem é que ia reclamar esses corpos? Ninguém. Né? Então, eles foram soterrados ali pelos prédios, né, que cresceram no entorno, infelizmente, num total desrespeito, uma ação desumana, né? Desumana. Porque isso não se faz, né? Eu li uma passagem, agora eu não tenho a referência, mas a Câmara de São Paulo ela acionou a Cúria no século XIX, uns 20, 30 anos depois que o cemitério... No final do século XIX, né? Ele estava em muito mau estado, era o que estava registrado. E aí a Câmara acionou para que a Cúria reformasse o muro, limpasse o terreno e tal. E aí eles fizeram... Quem que vai reclamar? Né? Isso eu não estava no texto, essa coisa, mas eu deduzi, porque uma pessoa desvalida, geralmente, os parentes são o quê? Tão ou mais pobres do que aquele que está morrendo ali, que está sendo enterrado, né? Quando não é uma pessoa que é o fim de uma linha, não é isso? Então, a Cúria achou que vamos fazer dinheiro em cima, como você disse, né? Eles lotearam tudo, derrubaram, não reformaram nada, né? Foram muito espertos e fizeram um bom negócio, né? É muito... haviam queixas, sim. Haviam queixas com relação ao cemitério, né? Como eu falei, que a gente teve publicações reclamando do lixo no entorno do cemitério. Em 1827, a gente tem o muramento do cemitério, ele foi murado nessa época, mas depois esse muro veio a cair, e aí reconstrói. A Cúria mantinha ali, né? Tudo era bancado pela Cúria na época, mas valeu mais o dinheiro que arrecadou para construir a Sé, né? A Catedral da Sé, que eu lamento profundamente a construção da Sé por ter derrubado a construção que o Tebas fez. Tebas. Né? Exato. A construção barroca do Tebas. Eu lamento profundamente isso. Né? Mas, né? Tudo em nome do desenvolvimento, do crescimento. Eu sou uma pessoa que eu sempre digo que eu sou do século passado, então eu não consigo compreender, eu não abro mão desse patrimônio histórico, né? Desses prédios, essa construção que veio do sangue do indígena, do sangue do negro, né? É lamentável o caso que o nosso país dá ao patrimônio histórico. Eles querem derrubar realmente para reerguer prédios, palacetes, mansões, menos a memória do país. Isso não se preserva, infelizmente não se preserva. E nós temos órgãos públicos que seriam responsáveis por essas ações, como o Condefat, com o Presp, completamente desarmados, completamente sem funcionários, com uma verba insignificante para ajudar os proprietários a preservar os seus bens, né? Com exigências absurdas para que você consiga com um valor para um restauro. Então, diante disso, não existem nem políticas de preservação e nem eles conseguem exercer o trabalho que eles deveriam ter. Né? Porque onde você já viu você ir lá tombar um bem como a Capela dos Aflitos, mas você não respeitar o patrimônio. Eu cheguei a questionar, gente, vocês vão deixar construir um multishopping
que vai ter uma porta de carga e descarga junto da porta da capela, vocês não vão fazer nada, vocês são o órgão que protege o patrimônio. Eles simplesmente responderam, fazer o quê? Todo mundo fez assim, eles também têm direito de fazer. É só isso que eu ouvi. Entendeu? A situação é grave, bem grave. Vamos caminhar nas perguntas para ir finalizando, por favor? Só para fechar a questão da arquitetura, a gente pensa que todo arquiteto gosta de, assim, pelo menos daquela de 40 anos atrás, pavimentar a cidade. Mas a Elis se referiu à antiga Sé barroca construída pelo Tebas. Foi demolida, todo aquele quarteirão foi demolido para dar lugar a um grande eixo monumental, que ia ser o grande centro cívico da cidade. A gente vê nas fotos feitas após a demolição que virou aquele grande centro cívico. Era um parque de estacionamento de tílbures, né, e depois os automóveis a combustão. Então você tinha aquele grande vazio urbano, uma aglomeração desordenada, não tinha nada de enobrecedor. Aí veio o metrô, resolveu, não, agora vamos fazer uma grande esplanada, derruba o quarteirão que tem entre a Sé e a Clóvis Bevilacqua. Então, destrói um prédio novo, com 8 anos de construído, que era o Mendes Caldeira, e o pior dos piores, o Santa Helena, que foi um edifício comercial onde ali 2 salas foram alugadas pelos chamados pintores proletários. E ele tinha um cine-teatro que parecia um mini municipal, né? Ele todo adornado, com gessos trabalhados, esculturas, enfim. E o que se ganhou? É um grande espaço árido, né? Nunca conseguiu se resolver urbanisticamente aquilo. E aí, fechando com o meu professor de Teoria da Arquitetura, o Candirano, ele falou para a gente, em sala de aula em 1985, gente, eu trabalhei como estagiário dentro de uma empresa pública de planejamento e eu vi traçarem a Rua 13 de Maio. Eu vi o crime que isso foi para o Bexiga. E se você passar hoje... no Bexiga, o Bexiga está apartado. Você acabou com a unidade de vizinhança. Essa foto que está atrás de mim é uma casa antiga, aqui perto de onde eu moro, que é a arquitetura de imigrantes. Ela está na mão do sindicato, essa pequena construção que está atrás de mim. As outras, no mesmo estilo, foram demolidas pelo Jânio Quadros e deu lugar àquela praça do Artesão Calabrês, mas eram todas também em estilo neorrenascença. E as últimas, que ainda estão de pé pelo bairro, viraram cortiços, então elas estão a ponto de se arruinar. Só para reforçar a coisa da cidade que se autodevora, e a gente perde. E a caminhada tem essa função. O Carlos, ao manter esse patrimônio, a gente consegue trocar informação e divulgar isso. Agora está indo para Minas Gerais, está indo para Buenos Aires, está saindo das fronteiras da caminhada física. Isso é muito, muito importante. O que falta, e eu como educador nesses últimos 7 anos, e graças à caminhada eu me tornei arte-educador, o que falta é exatamente isso. O Brasil sabe comprar um automóvel, o Brasil sabe torcer para futebol. O resto é o resto, não interessa. É isso. Muito obrigado, Elis. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos da caminhada. Obrigado, Elis. Valeu. Obrigada a você. Linda fala, Coloto. Parabéns. Elis. Mais um ou 2 questionamentos para a gente ir encerrando, por favor? Alessandra, né? Alessandra, saber o microfone dela. Isso. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi, Sim, primeiramente, desculpa o pode visual falar. aqui, porque eu tive uma série de compromissos ao longo do dia e eu tinha até prometido para a Elisa, eu falei, farei de tudo para conseguir participar e, no fim, quando eu vi, já estava bem atrasadinha, né, da minha parte. Bom, meu nome é Alessandra, eu sou paulistana, da Moca, não vivo mais em São Paulo, na cidade de São Paulo, infelizmente, e sou historiadora. Falo que os historiadores são os bichos mais chatos que tem no planeta.
E aqui no Brasil, ser historiador é uma coisa bastante, é uma tarefa assim bem estranha, né? Eu tenho feito estou realizando uma pesquisa aqui na região onde eu estou morando e estou atrás, né, tô atrás aí de um arquivo municipal e o que a gente ouve quando a gente vai pesquisar é assim, né? Mas você quer o quê? Você quer o quê com esse arquivo? O que que você quer? Né? Como se fosse a coisa mais estranha do mundo, né? Alguém querer ter acesso a um arquivo municipal. O que que você quer com esses papéis? Você que está procurando o quê? Mas quem é essa louca atrás de coisa velha, né? Então, é assim que a gente vive aqui no Brasil. A gente vê que por qualquer filme, qualquer série que a gente assista de outros países, então, nos Estados Unidos, por exemplo, uma coisa que eu acho muito boa da parte deles, da organização deles, é que qualquer cidadezinha, né, por menor que seja, por mais anônima, por menor importância econômica da cidadezinha, sempre tem uma biblioteca municipal, sempre tem um arquivo, né, sempre tem os jornais digitalizados, enfim, sempre tem esse acervo, né, à disposição da população. É uma cultura que nós não temos. A cultura que nós temos aqui é justamente a cultura do arraso. Eu também não me conformo, né, com essa parte do que foi destruído da cidade de São Paulo, né, principalmente na região central, é revoltante. Eu, por mim, destruía tudo. Eu derrubava tudo que está em volta aí da Capela dos Aflitos. Eu derrubava mesmo. Se tivesse sob o meu poder... Muito bem, vamos derrubar tudo. Vamos pessoalmente derrubar. Se tivesse sob o meu poder, eu mandava desapropriar tudo, falar, mas custa não sei quanto, tá aqui o dinheiro, tchau, né? Ué, não fizeram isso para abrir grandes avenidas em São Paulo? Não foi assim que fizeram? Desapropriaram os imóveis, pagaram e tchau. E eu faria a mesma coisa, entendeu? Olha, custa tanto seu prédio, tá aqui o dinheiro, tchau, vamos demolir, não vamos refazer o cemitério. Não vamos refazer, não vamos fazer um parque, vamos fazer um memorial, vamos fazer um museu, vamos fazer oficina, sei lá o que a gente vai fazer, mas vai derrubar. Vai fazer escavação arqueológica. Enfim, se estiver sob meu poder, claro que não está, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas E como historiador é muito chato nessa parte da documentação, eu não sei se vocês falaram isso no início, se a Elis, né, falou isso na apresentação no começo, eu não consigo me conformar, é uma coisa que eu acho que eu penso pelo menos uma vez por semana, eu não consigo me conformar de não ser localizado o registro de batismo do Chaguinhas, né? Alguém aqui falou, o que interessa é quem o povo elege, né? Então, se o povo elegeu o Chaguinhas como santo, né? Enfim, é isso que importa. Eu concordo que na história existe essa relevância, mas não é possível a gente não conseguir conhecer a origem dele, de onde esse homem veio, onde ele nasceu, que ano que ele nasceu, quem era o pai e a mãe, ele foi batizado onde. Então, são questões assim que me deixam absolutamente assim, inquietas. Né? A Elis comentou também da construção, né, da estação do metrô Liberdade, se eu não me engano, em que foram encontradas as ossadas. Meu Deus do céu, eu fico pensando o que fizeram com essas ossadas? Jogaram no lixo? É uma coisa que me deixa... Se eu parar para pensar, eu fico louca. Né? Será que jogaram fora? Tipo, é lixo. Então joga fora, tipo entulho, né? E que isso não aconteça, pelo menos ali na região próxima pegar o que sobrou, agarrar com unhas e dentes, né? Então, que realmente esse memorial ele consiga sair, né? Consiga ter uma escavação arqueológica decente, realizar realmente, né, a concepção desse memorial. Tem uma experiência no Rio de Janeiro que eu acho que é muito interessante da gente lembrar, que é uma experiência que, na verdade, partiu da iniciativa privada. Não sei se vocês já ouviram falar do Memorial dos Pretos Novos, que no bairro da Gamboa, né, onde ficava o porto, né, de desembarque ali
dos seres humanos africanos escravizados e foram fazer uma família que foi fazer uma obra dentro de casa, encontrou moçada, chamou a polícia, claro, né? Eu também faria o mesmo, eles discariam 90, e aí que foram ver que não era uma ossada, que eles estavam com a casa em cima de um cemitério. E eles tiveram, a família ali teve uma iniciativa para mim louvável, né? Eu sou louca para conhecer ali também, porque na verdade eles que montaram aquilo, né? Eles que montaram da melhor forma que eles conseguiram montar esse Memorial dos Pretos Novos, que não está nem no roteiro. Se você pegar o roteiro turístico do Rio de Janeiro, nem está nesse roteiro, né? E ali toda aquela região também era um cemitério enorme, que me lembra muito a questão do bairro da Liberdade, porque toda vez que a Sabesp vai fazer qualquer obra de encanamento, de esgoto no meio das ruas, faz o quê? Encontra ossada. Então, também devia ser da mesma forma que o bairro da Liberdade está praticamente todo em cima de um cemitério, o bairro da Gamboa, ali no Rio de Janeiro, também deve estar praticamente todo em cima de um cemitério, né? Para a gente ver que esse caso da Capela dos Aflitos, né, do cemitério dos Aflitos, ele não é o único no Brasil. Infelizmente, ele não é o único, né? Então, eu não sei se vocês falaram alguma coisa a respeito, né, de a quantas anda essa pesquisa da origem do Chaguinhas, né, por relevância histórica mesmo, por querer documentação mesmo, e da implementação do memorial, né? Porque ele é mais do que necessário, ele é uma questão de justiça, é o mínimo de justiça que pode se fazer, né, nesse momento. Obrigada. Com relação à documentação, nós continuamos no mesmo ponto. O que acontece? A UNANCA se formou em 2018 e nós iniciamos essas pesquisas já em 2019, e a Patrícia Oliveira fez profundas buscas. Ela procurou em Santos, nós procuramos no Rio de Janeiro, nós procuramos em Portugal, foi procurado em vários lugares alguma coisa com relação ao Exército, com relação ao nascimento dele, mas nada foi encontrado. Mas o que aconteceu? Chegou 2020 com a pandemia e os arquivos se fecharam, todos se fecharam. Continua na mesma situação. Eu tenho insistido com a Cúria, insistido com o Arquivo do Estado, com o Arquivo do Município. Estou na fila para, se o Arquivo do Estado abrir para ser chamada, né, em busca desses documentos, e eu não estou só em busca disso, eu estou em busca também do livro-tombo da capela, mas não é o livro-tombo do Condefate, é o livro-tombo da capela, aquela que o padre escreve o que vai acontecendo na sua paróquia, né, diariamente, todos os eventos importantes, ele vai anotando ali. E eu estou em busca desse tipo de coisa também, mas, por hora, tudo parado, tudo fechado. O arquivo da Cúria, do Estado, do município, biblioteca, não consigo nada, tudo parado. Então, esperamos aí que para 2022 a coisa melhore e a gente possa ter mais acesso, ter mais liberdade na pesquisa, né? Infelizmente, não tem. E, de fato, o Valonguinho é uma experiência que deu certo. Me parece que eles estão agora dentro do projeto da Unesco. Então, eles já estão ganhando um reconhecimento, né? Eles sofrem muito, porque, por ser particular, eles vivem só com o que eles conseguem mobilizar, né? Não sei se mudou alguma coisa da situação de lá para cá, mas é bem complicado no Brasil fazer cultura hoje, né? Todo mundo sabe que a gente está atravessando aí uma fase cruel de perseguição, de falta de incentivo, não só do federal, mas do estadual também, que é outro que, por ele derruba qualquer coisa para erguer um prédio, né? E é bem complicado. Depende de tudo isso. Nossa esperança era grande enquanto o Bruno Covas estava vivo, porque ele se empenhou, ele fez tudo andar muito rápido com relação ao Memorial dos Aflitos. Nós estamos agora no processo de desapropriação, e é um processo que
no Brasil já tende a ser lento, né? A gente só vai rezando aí para que isso aconteça o mais rápido possível, porque a gente não sabe o que vem, né? Desses desgovernos, e além de não saber o que vem, o prazo de utilidade pública é de 5 anos, e a gente não pode esperar que esse tempo passe, né? Vamos aí pressionando na luta para que venha logo o memorial. Espero ter respondido. Eu queria agradecer a todo mundo pela força, agradecer a todos que tiveram a paciência de me ouvir, a todos que me ajudaram a estar aqui hoje, a seu Carlos, principalmente. Gratidão eterna por todos vocês. E peço perdão mais uma vez aí pelas falhas, pelos erros. Eu sei que o pessoal precisa sair, já quer se despedir. Deixo um beijo no coração de todos. E peço para vocês, quem puder comparecer nos nossos eventos, vai ser um prazer receber todo mundo lá com distância, infelizmente ainda sem abraço. Elis, antes de mais nada, eu acho que se eu pudesse, não somente em nome da caminhada, eu te daria um honoris causa de historiadora, porque tanta pesquisa assim merece, viu? E, Alessandra, a gente poderia pensar também numa caminhada para você aqui, hein? Para você falar das suas pesquisas aqui. Você deve ter bastante coisa para falar, tá? Ô, Eli, como é que a gente vai rodar aí? Cecília, Eli... Obrigado de novo, viu, Elis? E, Alessandra, me emocionei com a tua fala. Imagina. Eu que agradeço. André? Isso, André. Poxa, obrigada. É o que está dentro de mim mesmo, é o que está na minha cabeça, porque eu não suporto essas... Eu não suporto o que fizeram com a história do Brasil, o que eles falou também da construção da Catedral da Sé também, eu não suporto, para mim é totalmente insuportável e inaceitável, eu não tenho obrigação de aceitar, né? Eu tenho obrigação de, enfim, andar conforme, eu não posso sair da lei, né? Não posso transitar fora da lei. Sou uma cidadã e tenho que cumprir a lei. Mas aceitar já é outra história. Eu posso ter outra opinião, certo? E realmente a gente tem que dar andamento mesmo com essas coisas, porque tem governante que fala que quem procura osso é cachorro. Então, realmente a gente tem que dar, né, mesmo com todas as dificuldades, dar andamento, porque senão vão falar que quem procura osso é cachorro e manda passar um cimento em cima, né? Por que não? Aquela verdadeira falta de empatia que mostrou todo o processo de escravização de vários povos no mundo. E continua, né? E continua. Mas obrigado, viu? Obrigada a você, André. Pessoal, Eli, Cecília. Bom, Carlos Beltrão tem alguma coisa a colocar? Eu estou falando com alguém. Alô? Oi, tá travando. Betel, está desligado o seu microfone. Como é que liga? Beltel. Alô? Aí, vamos lá. É o seguinte, excepcionalmente, o Elis e de Santana, excepcionalmente, a caminhada noturna vai estar no dia 20 com a caminhada da Igreja dos Aflitos. Então, nós vamos estar divulgando isso, né, André? Eu acho que... Ei, Laércio, você está aí ou está dormindo? Laércio! Tô aqui! Tô aqui, caramba! Ouvindo tudo. Então é o seguinte, dia 20 é uma segunda-feira, né? Isso. Sim. Então, dia Exato. 20, excepcionalmente, nós vamos estar com a Elis, o de Santana e o Abílio Ferreira, vamos estar acompanhando. Agora, infelizmente, o centro ficou um pouco perigoso. Vocês têm algum planejamento para debandada? Porque a caminhada vai terminar lá pelas 11h, meia-noite. Vocês já têm algum planejamento? Ou nós vamos conversar sobre isso, viu,
ou de Santana e Elis? Porque talvez a gente leve Na verdade, e durma ou seu na igreja. Carlos. Oi? Então, Seu talvez Carlos, a nossa gente previsão é de esse horário. encerramento. Pode falar. Nossa previsão de encerramento é às 10 horas da noite, lá na Capela dos Aflitos. E nós já pedimos o acompanhamento da CET, viu? Ah, tá. Legal. Nós vamos ter o acompanhamento da CET. Então, tá bem. Então, a caminhada noturna estará com a caminhada da Capela dos Aflitos, se Deus quiser, no dia 20, e a gente também vai providenciar o som. O Abílio pediu o som, então nós vamos providenciar. Tá ótimo. Laércio, quem quer encerrar e agradecer? Só nos resta dar os parabéns, claro, a Elis, a Alessandra, que participou, também bastante interessante, a todos aqueles que, de alguma forma, também colaboraram, né, nesse assunto. Agradecer a presença de todos aí, né, e dar os parabéns. E é um assunto bastante interessante que tem que ser levado adiante, né? E, por várias razões, tem que ser levado adiante. Então, parabéns aí pela caminhada, parabéns pela iniciativa, participação da caminhada noturna também no dia 20, e desejar a todos um bom final de semana. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Obrigada. Muito bem. Boa noite a todos. Viva a Capela dos Aflitos. Viva São Paulo. Viva São Paulo. Viva. Maravilha. Estaremos juntos na semana que vem. Obrigado, Elis. No dia 20 também. Obrigado a todos pela presença. Alô. Boa noite. Oi, fala aí. Não, só agradecendo. Tá. Gente, obrigada. Vou sair, então. Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe a todos. E eu só tenho a agradecer a presença de vocês, então, no dia 20, tá? No cortejo do Chaguinhas. Elis, o cortejo vai começar... Desculpa incomodar. O cortejo vai começar lá em Santa Efigênia, correto? Não. No dia 18, começa no Santa Efigênia às 10 da manhã. Tá. No dia 20, vai sair lá do Jacareí, do viaduto Jacareí. Viaduto Jacareí. Tá legal. Na porta da minha... Bom? Na frente da sua casa. Olha, o Abílio marcou às 18h30, deve sair às 19h, né? Que ele espera o pessoal concentrar, chegar, deve sair às 19h. Beleza. Muito bem, ótimo. Maravilha. Ok. Vai ser muito bom. Até dia 20. Eu vou mandar para o seu Carlos. Tá. Eu vou mandar para o seu Carlos a programação direitinho, que está Manda para a Cecília, que é mais... audiência pública no meio dos eventos. Manda para a Cecília, que é mais organizada. Essa audiência pública foi cancelada. Tá bom. O Eli encaminha, né, Eli? Eu posso encaminhar também. Tá bom, Obrigada, gente? Eli. Parabéns. Parabéns, Eli. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, Alessandra. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Tchau. Viva Chaguinha. Viva Chaguinha. Vá. Sucesso.